Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 7 de setembro e eu gostaria de continuar lendo em Provérbios, capítulo 15, verso 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. O temor do Senhor tem sido a nossa meditação já tem bastante tempo e nesse verso nós começamos no sábado passado, falando sobre a importância do temor do Senhor na nossa vida. Um salmo muito interessante é o salmo, todos os salmos são interessantes, mas o salmo 145 e o verso 19, ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. Os desejos daqueles que temem o Senhor. Será que Deus vai te dar tudo aquilo que você pede? Será que todos os desejos que você tem no seu coração, Deus vai responder a tudo isso, a tudo que você deseja, a tudo que você quer? Aqui esse texto está nos dizendo que ele concede os desejos daqueles que o temem. Uma coisa interessante sobre a graça é que você a recebe quando você diz, eu não mereço. Quando você entende que você não merece, você recebe a graça. Como que você cresce na graça? Você cresce na graça quando você deseja crescer na graça que você já recebeu. Quanto mais você deseja conhecer a Cristo, mais você cresce na graça. Quanto mais você diz, eu não mereço, mais você recebe dessa graça de Deus. Você não merece, você recebe. Você deseja, você cresce na graça. E então, o conhecimento, os desejos do nosso coração nós vamos receber aquilo que nós desejamos quando a gente teme o Senhor. Porque quando você teme o Senhor, você vai conhecê-lo. Porque Provérbios capítulo 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Quando você tem o Senhor, você conhece o Senhor. Quando você conhece o Senhor, os seus desejos não serão os mesmos de que quando você não o conhecia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, quanto mais você teme ao Senhor, mais os seus desejos são transformados. Mais você cresce no conhecimento de Deus e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna uma pessoa sábia. E quando você se torna uma pessoa sábia, os seus desejos não serão os mesmos. Não é mesmo? Não serão os mesmos. Deus quer encher o nosso coração de bênçãos tremendas. Bênçãos que vêm do coração dele. Mas nós precisamos temê-lo. Considerar que Deus é Deus e que nós somos seres criados à sua imagem. E que sem ele nós não podemos fazer nada. Nós temos meditado nessas meditações que começaram no ano passado sobre a importância das palavras. E essa meditação também é sobre palavras, sabedoria e sobre a graça. E a gente viu que a palavra que sai da nossa boca constitui o termômetro da nossa espiritualidade. A boca fala da plenitude do coração. Esses desejos que você tem no seu coração serão expressos através de palavras que saem da boca de cada um, de sua boca. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar aquilo que você não pode transformar, ou seja, o seu coração. Quando a graça de Deus se transforma, você não tem os mesmos desejos que você tinha antes de conhecer a Deus. Por exemplo, quando você fala, será que você fala muito dos outros? Coisas ruins sobre as outras pessoas? Sempre? Todo o seu problema são os outros? Quando a gente tem a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus, a gente entende uma coisa importante. O meu maior problema se encontra em mim mesmo e não nos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós.